O futuro agora aponta para Felipe Luiz. E como é que esse é um desafio para ele? É um desafio gigantesco. Então, eu acho que o Felipe tem que deixar muito claro para todos que ele é treinador. Porque se ele não fizer isso, ele vai ter problema. E os jogadores precisam entender, se vocês são tão amigos do Felipe, se vocês gostam do Felipe, agora é hora de dar a mão. Que interinos ou quebra-galho ali na hora e que acabaram sendo campeões de títulos então, importantes. Felipe Luiz está nessa... Isso e muito mais agora. O futuro agora aponta para Felipe Luiz, pelo menos nesse espaço curto de tempo. A gente vai falar muito de Luiz Castro, ele não tem licença, hein? Então, mas ele pode treinar o time. Eu não tenho licença para comentar. Mas tá aí. E, aliás, o Flamengo hoje passa uma informação que ele tem a licença A. Então, Zé, você que está fazendo o nobre curso lá de treinadores, é muito legal isso, está se preparando cada vez mais. O Felipe fez recentemente o da CBF, tudo, e tem Mas até... assim, só uma coisinha também. Você dá um jeito com isso, né? Sim. Sim. Ué, o Antônio Oliveira não pegou a carteirinha dele até hoje. Cadê a carteirinha do homem? Não chegou pelo correio. Outra assinação e segue o jogo. Agora, Zé, ele tem a B e a A, informa aqui o Arthur, mas é um cara que é contemporâneo dos caras, ou seja, ele vai treinar o Gabigol. Sim, já recebi um monte de vídeo aqui, o Gabigol falando que ele ia ser treinador do Flamengo. Mas era resenha, Ali né? era resenha, né? É resenha. Mas como é que é pro cara? Isso Ele daí estava no aniversário do Gabigol. Pro vestiário você chegar e falar assim, igual você assume o Corinthians, a sua volta lá da Europa, ó, Zé vai treinar os caras. E você treina lá a galera que joga com você, Bernardo, os caras todos. Como é que é pro cara que... E como é que esse é um desafio para ele? É um desafio gigantesco. Gigantesco, mas é também, acho que a primeira... Eu acho que é um amadurecimento muito rápido, porque você tem que mudar a ficha, né? Mudar o entendimento, especialmente dos jogadores. Né? E aí é uma postura diferente. Olha, eu acho que o próprio Felipe já deu uma entrevista falando isso agora. Ó, eu fui jogador e agora eu sou treinador. E ele sabe, não adianta ele querer tratar os jogadores como parceiros, amigos e tal, porque uma hora ele vai ter que tomar a decisão. Ó, você não joga, você não vai ser aqui não. Ah, mas tem um... É que eu estou segurando para não falar, porque tem fala aí, fala aí. Nós gostaríamos de ouvir, Zé. Eu vou dar exemplo sem nomes, tá? Sem nomes, porque é ruim. Para preservar, porque o cara é meu amigo. O cara era jogador, estava jogando assim. De repente, de um dia para o outro, nas devidas proporções, vocês vão entender, né? Ele virou diretor. Ele estava aqui, parou de jogar, no dia seguinte, diretor. E tinha um cara que... Os caras conviviam normalmente no vestiário, assim, no ambiente de hotel e tal. Eles andavam muitas vezes de chinelo. Natural. Claro. Você tá ali de chinelo, entra no quarto e tal. Aí, no dia que ele se tornou diretor, o cara passou assim, o cara falou assim, a partir de hoje, traje completo, tênis, nada de chinelo aqui. Quase mataram ele lá, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que dependendo das atitudes, dependendo do que o Felipe fizer, a resposta de um ou de outro, ela vai ser diferente. Então, eu acho que o Felipe tem que deixar muito claro para todos no vestiário, que ele é treinador. Ele não é o amigo Felipe Luiz. Porque se ele não fizer isso, ele vai ter problemas. E os jogadores precisam entender... O jogador tem que ter maturidade também. Os jogadores precisam entender isso. Se vocês são tão amigos do Felipe, se vocês gostam do Felipe, agora é hora de dar a mão. Agora é hora de ajudar. Sabe por quê? Porque a bomba está com vocês. A bomba agora e a responsabilidade são de vocês, jogadores. Né? Porque o Felipe está completando ali, está complementando. Agora, vocês precisam bater no peito, assumir responsabilidade, né? Entender que o momento agora, né? O Felipe não vai poder, não sei a capacidade do Felipe, como pessoa é fantástico. É um ser humano, um cara nota 1 milhão. Quem conhece é 1 milhão. Não sei como ele entende do futebol para passar isso para os jogadores. Eu nunca tive essa conversa com o Felipe, mas vocês, jogadores, precisam entender isso. E o Felipe tem que deixar bem claro. Outros exemplos, esse eu posso dar. Eu tinha 15 dias de profissional. O Mário Sérgio tinha uma maneira de trabalhar que hoje, que as pessoas fazem hoje. Mas o Mário Sérgio fazia lá em 93. Ele era um pouco mais áspero. Não, mas o que ele fazia? Ele jogava de acordo com o adversário. O que acontece muito hoje. Mas ele fazia lá em 93. Né? E o que ele chegava... Então, assim, hoje o Pedro joga, amanhã a Nath joga no lugar do Pedro fica no banco e tal. E ele falava pra gente no vestiário.
ó, caneleira todo mundo, treino, jogo para mim a partir de hoje treino para mim é guerra e guerra para mim é jogo. Ou seja, eu quero competitividade entre vocês, jogam o melhor. Né? E aí começaram os problemas, porque tinha jogador que ficou bicudo, jogador que não gostava, jogador que começou... Ele chamou todo mundo numa sala, e falou o seguinte, olhando nos olhos de cada um aqui, nos cobras, nos minhocas, né? Nos tatus, todo mundo aqui. É o seguinte, quem manda aqui sou eu. Se vocês não estiverem satisfeitos, procurem a minha salinha lá. Pode me chamar lá, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem sair, se vocês quiserem conversar, pode conversar. Agora, quero que vocês falem, saibam de uma coisa, quem manda aqui sou eu. E se vocês quiserem conversar comigo lá fora do clube, tem para todo mundo. E fez assim, ó, tem para todo mundo, entendeu? Não tem nenhum problema. Violência, assim, era um ambiente diferente, uma atmosfera diferente e tal. Mas eu estou só dizendo que existem várias formas de você e são os desafios, colocar né, os desafios. Por isso que a gente está falando do Felipe com os caras, porque ele jogou com 70% desses caras aí. O mais importante, vocês jogadores, entenderem que o Felipe é treinador. O Felipe não é mais, ele pode até ser amigo de vocês, mas o Felipe é treinador, então ele vai tomar atitudes, ele vai escolher, fazer as escolhas. Não fiquem de biquinho, não fiquem assim, sabe por quê? Porque a responsabilidade é de vocês. O Felipe está só, e o Felipe já deixou, hoje não queria ser, né? Ele falou, não quero ser treinador, não estou pronto ainda, preciso passar por algumas fases e tal. A bola está com vocês aí, jogador. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, do Silvinho. Silvinho assumiu rapidamente um time com o qual ele é muito identificado, que é o Corinthians. Sim. É um cara que Mas ele não estudou, tinha jogado com os caras, se preparou, tal, não tinha, mas assim, virou chacota. Então todo mundo, não deu certo. O Silvinho, o jeito que ele fala, evita. O cara foi treinar, levou a Albânia para a Eurocopa, fez uma grande campanha. Então, por exemplo, o Felipe Luiz... Eu não sei, ninguém sabe como ele vai ser como treinador, mas ele é um cara que tem potencial. E a torcida ama ele. E a gente torce para que tenha até técnicos brasileiros de alto nível e que consigam um espaço na Europa. Uma geração, o Luxemburgo bateu no Real Madrid, não deu certo, o Filipão bateu no Chelsea, não deu certo, o Tite tentou, não conseguiu. Lá atrás, alguns caras passaram em alguns times mais ou menos importantes, o Parreira, o Lazzaroni... Mas tem um porém, então, viu, Bubu? Só para te avisar. A torcida hoje, eu vi vários posts de flamenguistas aí ilustres dizendo, vem Filipinho, Felipe Luiz, boa sorte, o Ivo Meirelles, o Renato Milagres, todo mundo, os caras do samba. Tem um grupo, Copa do Brasil. Se ele perder a Copa do Brasil, vai ficar segura ele, vai ficar... Eu acho que ele só tem a ganhar, Ele só tem a ganhar? Eu acho que ele só tem a ganhar. Se o Flamengo perder tudo agora, até o fim da temporada, qual vai ser a culpa do Felipe Luiz? Pra mim, quase nenhuma. A não ser que ele, vou botar time reserva. Mas 2025 fica com ele, na tua opinião? Não, mas peraí. Entendeu? Ano passado o Tite chegou no final, perdeu o Brasileiro, eu tinha culpa. O Tite chega grandão, um técnico pronto, você espera resultado. E ele perde pro Santos rebaixado, perde do Grêmio sem o Soares. Perdeu um monte ele também. Empatou o jogo com o Fluminense de ressaca da Libertadores. Quer dizer assim, o Tite do ano passado deu tempo pra ele, e o Palmeiras provou isso sendo campeão, que daria pro Flamengo ganhar o campeonato do ano passado. E ele perdeu. E as pessoas ficavam assim, com o discurso dele. O que importa é o G4. Ele perdeu por causa do tamanho dele, então. Ele tinha uma cobrança pra mim. Você espera do Tite o quê? O problema... No mínimo, se não um show espetáculo, resultado. Ele tomou 3-0 do Galo, do Filipão no Maracanã. Eu acho que a questão do Felipe, assim, eu acho que o Felipe pode ter uma sequência, trabalhar tal. Se os resultados não vierem, eu acho que vai ser natural o Flamengo acelerar a procura por um outro treinador. Se os resultados não vierem. Né? É natural isso, todo treinador. Agora, se o resultado vier, dependendo da forma como o time jogar, se comportar... armadilha, cara, o Felipe, pra ele. Eu acho que é uma... Mas ele deixou bem claro, hein, Pedro? Não, mas acho que você fica numa situação delicada, né? Porque o Felipe, inicialmente, ele não queria, porque entendia que tinha algumas etapas ainda a cumprir até assumir um time do tamanho do Flamengo. Só que aí também chega numa situação que, 7 meses, como é que é o mundo da bola? O cara liga, o outro fala, o dirigente que você trabalhou chama, o presidente que você trabalhou, o Landim, ele tem uma relação com o Felipe até de pré-Flamengo, pré-chegado, o Felipe foram juntos e tal. Aí você vira e fala, não dá para negar, tem coisa que não dá para negar. Aí ele assume. Mas é perigoso, porque a torcida do Flamengo, ela
ela é passional, ela é visceral, a coisa ali é diferente. Mas, Pedro, ele Você assume... toma duas Ainda mais com o cartas- Jorge Ele Jesus assume toda hora. até o Flamengo encontrar um novo treinador ou ele assume até o final do Ô, ano por Nath, conta da ô, Nath, Ele eleição? tá igual o Paiva. Nath, É, se ele, passar- tipo, Igual o Paiva no Vasco. É, Entendi. interino Entendi. Vacena. Se passa do Corinthians e vai na final e termina o ano jogando a bola boa, emplaca fica. 2025. Sim. Não tem um planejamento. Não tem um planejamento. Até porque não se sabe O que se os tem é o Flamengo resultados. Super Mundial os pro resultados. Flamengo. Não, porque às vezes a conversa com ele, ó, Felipe, é só a gente até Achar o entender Jorge aqui Jesus alguma de volta. coisa. Até mesmo- e o- mas a aí deixa eu própria- falar. a eleição ideia do Marco Flamengo Braz, quando é? a ideia do- Dezembro. a ideia do Dezembro, Marco até Braz, isso pode mudar. Marco Braz, a ideia dele, ele disse isso, ele verbalizou, te conversou cedo, ele falou, eu queria dar 15 meses de contrato com o Felipe. 15 meses até o final de 25, 3 meses agora e mais 12. Só que, claro, você tem uma questão. Primeiro, você tem que fazer uma transição de contrato, porque uma coisa é ser técnico de sub-20, sub-17, outra coisa é ser técnico profissional. Primeiro, você vai chamar até para tirar um pouco o peso das costas dele de interino. Entendeu? Primeiro você vai chamar de interino, não que... Senão, como é que se justifica depois que você trocou em 2 meses? Vai carimbar o fracasso ali de um cara que está começando a ídolo do clube. Mas a ideia do Braz era dar 15 meses de contrato Opa. ao Felipe, até o final de Então, 25. essa gestão é favorável ao Felipe ficar mais tempo com os resultados, obviamente. a gente sabe também que todo mundo é a favor do técnico ficar mais tempo. É, eles queriam... A questão é que o campo, a temperatura, a Mas eleição eu vou é te que vai perguntar, dizer. mas aí, Pedro, como é que funciona? Como está? Eu não entendo, né? Não sei, não tenho esse conhecimento, mas como está a situação das eleições? Não tem nenhum impeditivo legal, Zé. Não tem nenhum impeditivo legal, até porque o Bruno Henrique tem contrato com outra gestão. Todo Não, mundo o tem que eu contrato falo- que se esgota na outra gestão. A questão, às vezes, o que acontece é muito falo mais sobre- quando uma outra chapa vira e fala, comigo o Felipe não fica. Sim, é isso que eu ia vou trazer falar. o Jorge Jesus. É isso que eu ia... O Jorge Jesus também, Ô, Luiz viu? Só que o Castro, Felipe Luiz, ele tem um capital junto ao rubro-negro, junto à torcida do Flamengo, que ninguém vai virar hoje e falar, comigo esse cara não fica. Ninguém é burro. Ninguém é burro. Felipe o Luiz, escudo Felipe Luiz ele é perfeito pra quase esse uma momento. unanimidade dentro do ambiente Flamengo. Um candidato hoje que está ali tateando, ele está tateando, ele precisa ver para onde ele vai. Política é assim. Felipe Luiz é unanimidade, então não vou criticar esse cara. É. Se viesse, ó, o Zé Elias, identificado com o Corinthians, ó, comigo não fica. É diferente. E O o- Felipe Luiz hoje, é o ele escudo tem um perfeito. componente, ele tem Era um assim capital com o Tite, né? político, É. Ele tem um capital político que não vai ter BAP, não vai ter Valim, não vai ter Maurício, não vai ter ninguém que vai virar e falar, comigo esse cara não fica. Então, tá todo mundo vendo, tá todo mundo tateando. Se emplacar e for bom para o início de mandato de qualquer outro presidente, fica. Agora- Se não emplacar e politicamente for interessante, dar-lhe um pé na bunda. Isso, Olha a história do como Flamengo. fizeram com o Tite também. A né? história do Flamengo. O Flamengo teve em alguns momentos o professor Carlinhos, que ninguém o reputava Violino. como um super treinador, não sei o quê. Deu títulos importantíssimos para o Flamengo. O Andrade, quando assumiu, e depois que foi campeão brasileiro, o Andrade não teve mais espaço, mas 2009, né? assumiu ali, né? Aparentemente era uma bucha, deu certo. O Jaime, título da Copa do Brasil, estava ali, funcionário do Flamengo, identificado com o clube, sem badalação, Então você está sem querendo marketing. dizer que a sua mística Então, a aponta para o história título do Flamengo da Copa do aponta para Brasil? vários treinadores que eram meio que Opa! interinos ou quebra-galho ali na hora Levantando e que taça. acabaram sendo campeões de títulos Então o importantes. Felipe Luiz está nessa barca. pra você. Tá nessa barca, ele pode ser. E ele é querido. Muito torcedor flamenguista já queria a saída do Tite e que o Felipe Luiz assumisse. Só vou perguntar uma coisa pra Nath. Nath, olhando pra lente da verdade, que é Ih, aquela ali, ó. caramba. Pode ser aquela, de repente? Eu não sei se eu vou responder. Olha lá. Você acha que quando anunciaram o Felipe Luiz é o novo, assume o Flamengo, o Gabigol tava lá escovando o dente e ele deu um sorrisinho? Sorrisinho, deu um pulo. Ele, na verdade, ele já Pegou sorriu o WhatsApp. quando viu a nota oficial dizendo que o Tite não era mais, né? Isso aí ele já sorriu. A gente tá supondo, né, obviamente. Mas com o Felipe Luiz no comando. Tem que ver o que o Felipe Luiz pensa. Se ele pensa que o Gabi é o cara para substituir o Pedro, que eu acho que ele pensa, e aí vai depender de minutagem, vai vai ter depender mais de chance ou não? sequência. Acho que ele vai fazer o arroz com feijão, sabe? É, né? Ah, E outra, certeza, que eu vou falar pra vocês duas coisas que eu tenho de certeza desse Flamengo. Uma, o Felipe Luiz vai chegar, vai pôr os métodos dele, mas você sabe, Zé, como é que é vestiário, ele vai encostar no Gerson, nos caras e falar, como é que a gente pode entender como o time... Porque assim também, os caras têm que jogar pra ele Então, também, né, Zé? Eu sei, não, mas eu acho que ele não... eu acho que ele... ele talvez conhece ele- os jogadores. já venha com a ele base faça isso, talvez, mas eu não vejo o Felipe com esse perfil, não, Edu. Não, eu acho que ele vai ser um baita Não, mas profissional. eu vejo o Felipe já independente disso. É. Eu vejo o Felipe com uma situação independente. Eu não acho que ele vai querer se apegar a esse tipo de situação. Eu acho que uma conversa, como é que tá, tal. Troca Até de porque ideias, tal. o Felipe é treinador das categorias de base. Ele sabe o que está acontecendo, Certo ele mesmo. está assistindo os jogos, tal, ele assistindo os jogos do Flamengo, ele sabe quem são os jogadores, tal. Como eu falei, vai muito na forma de como você chega, como é a sua apresentação, como você marca o seu território.
Entendeu? Como é que vai ser esse respeito? Porque assim, você tem que estabelecer uma linha de conduta que vai e volta, entendeu? Eu sou o treinador e você tem que me respeitar. E acho que o Felipe eu acho que ele não vai ser esse cara tão boleirão, boleirão, entendeu? De, vem cá, e aí, me ajuda e tal, porque eu acho que ele é independente, ele ele sabe muito bem, porque quando ele jogava, ele era um treinador. E ele conhece muito bem o elenco, Ele né? conhece bem e tal, então ele sabe mais ou menos como ele vai lidar com um, com o outro, talvez os jogadores mais jovens, como ele vai fazer a inserção desses meninos e tal, mas eu não vejo ele tão boleirão dessa forma, não. Mas Eu até- acho que ele é independente. E o técnico do Flamengo, daqui a pouco a gente vai mostrar a tela dos técnicos do Flamengo desde a saída deste rapaz aqui, ó, Jorge Jesus. Porque a hora que ele tiver no. isso é a hora que ele sombra. tiver no mercado, Cara, tá você que qualquer deu um polêmica. ali. Mas tá quase parecendo a Santa Ceia aqui atrás, né? Olha lá. Cadê? verdade. Mostra o geral, dá o geral 1, 2, aqui, olha lá. 3. Olha lá. Tá faltando alguns ali, ó. Fazer uma Santa Ceia aqui. Tinha um 3. Bom.